Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos aprender sobre a reprodução sexuada. Então, só relembrando o que é reprodução. É a capacidade que os seres vivos têm de perpetuar as espécies na Terra. Então, ele permite a transferência de material genético para os próximos indivíduos das próximas gerações. E hoje a gente vai estudar sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é um processo em que há troca de gametas, então tem o gameta masculino e o gameta feminino, para a geração de um ou mais indivíduos da mesma espécie. Esse tipo de reprodução, ele acontece em muitos seres vivos, incluindo nós, seres humanos. Os indivíduos que nascem dessa reprodução são semelhantes aos seus pais, mas não chegam a ser idênticos a eles, como acontece lá na reprodução assexuada, em que não há troca de gametas e todos os indivíduos são geneticamente iguais, ou clones, né? Agora nós vamos ver as vantagens desse tipo de reprodução. Assim como a reprodução assexuada tem as vantagens, a reprodução sexuada também tem suas vantagens. E uma delas é a alta variabilidade genética. O que seria isso? Eu tenho uma mistura de material genético de dois indivíduos, né? Os indivíduos formados são sempre diferentes dos seus pais, geneticamente, e aí a gente tem, claro, características básicas das espécies mantidas, mas também a gente vai ter a variabilidade genética. Então, as populações que se reproduzem através da reprodução sexuada vão ter essa alta variabilidade genética. Por isso, é importante, porque, por exemplo, ele vai ser um ser mais adaptativo no ambiente em que ele se encontra. Por exemplo, se eu tiver uma mudança no ambiente e eu tenho indivíduos todos iguais, como na reprodução assexuada, ou seja, todos clones, se aquela mudança ambiental afetar um indivíduo, todos eles serão afetados, o que não acontece, na verdade, nas populações que se reproduzem sexuadamente. Como eu tenho, então, uma variabilidade genética, alguns indivíduos podem ter características que resistam a essa variação ambiental e, consequentemente, continue a espécie naquele ambiente. Então, a diversidade genética dos indivíduos que garante mais genes segregados nas gerações futuras, resultando na alta variabilidade genética. Dentre as desvantagens nesse tipo de reprodução é que tem um gasto de tempo e de energia maior, né? E tem uma vulnerabilidade. Então, se eu tenho que encontrar um parceiro, eu vou gastar energia, né? Que seria o tempo para conseguir um parceiro. E eu tenho que buscar esse parceiro também, então gasta uma certa energia para isso. Então, essas seriam as desvantagens. Então, a reprodução sexuada, ela envolve a mistura de material genético. Na maioria dos casos, eu vou ter uma célula especial envolvida. Essas células são chamadas de gametas. No homem, o gameta masculino, né, são os espermatozoides, e nas mulheres, o gameta feminino são os óvulos. A reprodução sexuada, ela é também chamada de reprodução gâmica. Em geral, envolve a produção de gametas e também, na maior parte das vezes, eu tenho as chamadas gônadas, que são órgãos responsáveis pela produção dos gametas. Nos homens, são os testículos e nas mulheres, as gônadas são os ovários, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação. Vamos começar falando sobre o sexo, que ele pode ser monóico ou dioico. Um exemplo de monóicos são as minhocas, né? Que são hermafroditas, ou seja, os indivíduos podem produzir tanto gônadas femininas quanto masculinas ao mesmo tempo, tá? E aí são chamadas de monóicos. Já os dioicos, eu coloquei aqui um exemplo, nós, né? Nós, seres humanos, né? Existem os indivíduos que têm os sexos separados, né? Que tem a gônada, ele vai ter a gônada feminina ou a masculina. Em relação ao desenvolvimento, nós temos indireto e direto. Indireto é quando um filhote que nasce do ovo, no caso, ele vai passar por estágios diferenciados do adulto, como o estágio da ninfa
ou da larva. A gente tem como exemplo a própria borboleta, né? Que ela vai mudando estágio. Já de forma direta ou direto, a prole vai ser semelhante aos pais, tá? Então, é como o bebezinho, ele nasce completinho, né? Não há grandes mudanças, né, ao longo da sua vida. Então, na fecundação, ela pode acontecer tanto de forma interna como externa. Interna é dentro do macho ou da fêmea. Um exemplo é o espermatozoide quando é fecundado no óvulo, né? Então, ele vai acontecer dentro do corpo, né, de um dos indivíduos envolvidos nessa reprodução. O exemplo que eu acabei de falar, nós seres humanos, então acontece dentro do corpo da mulher. Já de forma externa, é aqueles gametas que são jogados no ambiente. Nós temos aqui um exemplo que a maior parte dos peixes ósseos, por exemplo, como a tainha, ele joga os seus óvulos no ambiente e, juntamente, os machos jogam os espermatozoides no ambiente e aí a fecundação se dá na água mesmo, tá? Por isso, tem uma fecundação externa. Agora, em relação à fecundação mais o desenvolvimento do embrião, a gente tem os ovolíparos, que são aqueles que, quando acontece uma fecundação externa, formam no ambiente, tá? Então, forma externa. Por exemplo, acontece esse tipo nos peixes ósseos, tá? Por exemplo, as sardinhas, né? Na tainha. Nós também temos o exemplo dos sapos, tá bom? Os ovíparos são aqueles que põem os ovos, tá? Só que é de forma interna. São seres vivos que colocam o ovo. Então, o ovo sai do animal e foi colocado no ambiente, como é o caso da galinha. Nesse caso, a fecundação acontece internamente dentro de um dos animais envolvidos na reprodução. Temos exemplo aí das aves também. Os ovovivíparos são aqueles, por exemplo, que formam um ovo dentro do corpo da fêmea ou da hermafrodita, mas esse ovo, ao invés de ser colocado no ambiente, ele ficará retido dentro do organismo da fêmea, como é o caso, por exemplo, do tubarão-martelo. Já os vivíparos, nós temos os exemplos de nós seres humanos, né? Ele vai ficar dentro, vai ser na placenta e vai ficar totalmente dependente dos nutrientes da mãe. Chegamos ao final da nossa aula e tem uma mensagem aqui para vocês, que dias difíceis constroem pessoas fortes. Então, que possamos ser fortes para enfrentar todas as batalhas que estão vindo, mas na certeza de que vamos sair vencedores no final. Um grande beijo e até a próxima semana.